Eu preciso me conter aqui. É muita emoção. Obrigado, pastores, obrigado, líderes dos homens. Boa noite, igreja. Estou vibrando, né? Opa. Estou muito emocionado, literalmente. Porque o que a gente está vivenciando aqui, nós cremos que o Cada Homem Guerreiro nada mais é do que uma ferramenta, como já foi dito aqui. Uma ferramenta que funciona na medida em que os homens abrem o seu coração para a palavra de Deus. E o Espírito Santo faz a obra. Só isso. Só isso. É simplesmente uma ferramenta. Uma ferramenta que surgiu a partir de uma crise ministerial do autor. Que quando ele deu um estudo para uma classe de escola dominical para homens, e quando ele terminou aquela série, ele falou para os homens: agora vocês podem, né, pegar esse material e compartilhar com outros. Não sei quantos eram na classe, mas sabe quantos fizeram esse compartilhamento? Nenhum. E ele ficou frustrado. E ele começou a conversar com um, com o outro, e aí ele descobriu que tinha gente no grupo que estava com dificuldade de fazer a sua hora devocional, outros tinham dificuldade com a administração do dinheiro, com criação de filhos, estavam com lutas no trabalho, com relacionamento conjugal, em dificuldades. E ele começou a orar: Senhor, levanta alguém que possa preparar um curso, um material que possa ajudar os homens nessas áreas em que eles estão lutando. Andar com Deus, casamento, criação de filhos, dinheiro, trabalho, sexo. Passando por tempos difíceis e fazendo sua vida valer a pena. Essas 8 áreas. E nessas 8 áreas, os homens lutam diariamente. E gastam em torno de 90% a 95% das suas energias todos os dias. E o que a gente tem constatado é que a maioria dos homens não consegue vencer essas batalhas. E Lonnie Berger começou a orar para que Deus preparasse alguém, a fim de que pudesse preparar material para ajudar os homens. E essa oração durou 20 anos. E durante esses 20 anos, Deus levou ele por cada uma dessas lições. Até numa hora devocional particular dele, ele novamente questionou a Deus e ele entendeu como resposta de Deus: esse homem é você, pode começar escrevendo. E um dia eu perguntei para ele: como é que foi essa experiência de escrever? Ele disse que foi algo assim que brotou do coração, da relação com Deus, da intimidade com Jesus. Por isso, são 2 fatores que a gente entende que por que essa ferramenta funciona. Primeiro, porque ela nasceu de uma vivência pessoal de alguém com Deus. Não tinha ninguém deitado numa rede, debaixo de uma sombra gostosa, coçando a cabeça: o que eu vou fazer da vida? Vou escrever um material para os homens. Não. Surgiu
da experiência pessoal. E o segundo fator, por que funciona? É porque Deus está respondendo à oração de muitas mulheres que clamam a Deus, que oram ao Senhor e diz, pelo amor de Deus, Pai, faz alguma coisa com meu marido, com meu filho, com meu pai, com meu avô, ou com meu neto. Eu não sei mais o que fazer. E Deus começa a responder essas orações. Deus começa a agir no coração dos homens. E uma das histórias que eu gosto de contar é da forma como Deus tem feito isso, pelo menos aqui no nosso país. E conversando com outros amigos e colegas do ministério em outros países, eles relatam que também tem acontecido isso. A história é a seguinte. Um homem me liga, ou me manda uma mensagem no WhatsApp, e a gente começa a conversar. E ele diz, pastor, eu tenho sido incomodado. E eu entendo que Deus tem me acordado lá por 3 horas da manhã. Tem me despertado. E surge um desejo dentro do meu coração de orar pelos homens da minha igreja. E eu começo a fazer isso. E aí, conforme as semanas vão passando, eu sinto de Deus que eu devo fazer alguma coisa pelos homens. E aí eu vou na internet, procuro o material e eu caio no site da Rádio Transmundial. E descubro esse material de discipulado. Como é que a gente usa? Pode nos ajudar nisso? Irmãos, eu perdi a conta de quantos me ligaram e escreveram contando essa história. Lá na rádio a gente diz, é o script, né? O script é o mesmo. A sequência da história é o mesmo, mas homens de diferentes partes do país, contando a mesma história. Qual a conclusão que a gente chega com isso? Deus está mexendo com a gente. Deus está levantando uma geração de homens no meio de uma sociedade totalmente corrompida, totalmente afastada de Deus, uma sociedade que está clamando por referenciais. Ela não diz isso. Mas pelas atitudes, pela forma, pela análise que a gente faz, a sociedade está clamando. Eu quero um modelo a ser seguido. Não é verdade? Basta você ir num shopping e ver aqueles grupinhos de adolescentes. Tudo vestido igual, tudo pintado igual, todo cabelo igual. Quando minha esposa e eu, faz tempo que a gente não vai em shopping, né? Que dificilmente a gente está junto, né? Assim, para ter um tempo nesse sentido. Mas quantas vezes a gente olhou para esse grupo e disse, está faltando pai nessas crianças? Está faltando referência. Está faltando alguém que aponte o caminho a ser seguido. Isso que a gente nem toca no assunto do bebê reborn, da chupeta, e aí vai embora, né? Sabe quem tem possibilidade de mudar isso? Vocês olharam o grupo aqui na frente? Deixa eu fazer uma correção aqui. Vocês entregaram o que para eles? Só um certificado. Ainda bem. Meus queridos, vocês que estão com o certificado na mão, não é um certificado de conclusão. Tá? O que nós temos enfatizado é um certificado
Presta atenção. É um certificado de comissionamento. Um certificado de responsabilidade. Por quê? O que diz Mateus 28, 18 a 20? Só fazer discípulos? Como? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Às vezes a gente usa, né, esse versículo de Mateus 28, diz, vamos fazer missões, vamos sair, tal. Mas a gente esquece que o fazer discípulos é ensinar. É ensinar. E isso não é só para os homens, né? Isso é para todo crente. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 2. Vamos lá? 2 Timóteo 2, 2. Vixe, meu. Aquilo que você ouviu de mim diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que possam ensinar a outros. Essa é a essência do cada homem o guerreiro. 2 Timóteo 2, 2. Antes e depois a referência. Né? Essa é a essência. Só nesse versículo nós temos 4 gerações de discípulos. Se a gente pegar a história pregressa de Paulo, a gente pode incluir o 5º, que é o Barnabé. Né? Barnabé ensinou a Paulo, Paulo ensinou a Timóteo, Timóteo ensinou a homens fiéis que ensinam a outros. Quem sabe, mais uns dias, e talvez aqui nós já temos isso, pelo menos 2 ou 3 gerações de discípulos, não é verdade? Aqueles que foram ensinados e que já ensinaram e cujos já ensinaram a outros. A Igreja Quadrangular, né? Na Espanha, e deixa nos Estados Unidos, né? Nós temos nos Estados Unidos uma série de igrejas de fala portuguesa pedindo material. Provavelmente nós vamos visitar algumas igrejas dessas para ver como a gente pode ajudá-los. Mas, através da sua oferta de missões mundiais, você está ajudando um missionário que está em Guiné-Conakry, na África, que fez o Guerreiros aqui no Brasil e agora está levando para 15 homens lá na África. Estamos trabalhando para que possa ir para a Itália. E semana passada nós recebemos a primeira leva de livros em espanhol no Paraguai. Deus está levantando uma geração de homens que possam se tornar referência, cumprindo esse princípio do discipulado, de ter sido ensinado, que possam ensinar a outros. Uma das coisas que impactam muito, e cantando essa música, essa última música, me mexe muito comigo. Vão pelas ruas, clamando o nome de Jesus. Testemunhos vêm para a gente, e alguns já falaram pessoalmente isso, pastor, desde que eu fiz o Cada Homem um Guerreiro, parece que eu tenho quase que uma compulsão de falar de Jesus. E sai falando de Jesus pelas ruas. Por quê? Qual é a nossa base? Qual é o fundamento do Cada Homem Guerreiro? Hora devocional e memorização de versículos. Paulo diz em Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Colocando a palavra de Deus em nosso coração. E aí Jesus vai dizer o quê?
que a boca fala, é natural. Percebe? Na medida em que nós aprendemos a palavra de Deus, nós vamos falar da palavra de Deus. Tem um amigo que tem uma clínica de Pilates, e já frequentei lá um bom tempo, e ele às vezes apontava para os clientes, ele, esse é o homem que me ensinou, me passou material. E ele pega clientes, não crentes, e faz grupo com eles. Saem pelas ruas, falando o nome de Jesus. A frase seguinte é: espanta a escuridão. Não é essa palavra que ele usa, não é? Mas vem escuridão. Quando uma mulher, esposa de membro de igreja, não é? Diz, sou casada há 21 anos. 20 anos vividos no deserto, que quando ela fala para a filha adolescente que gostaria de se separar do seu pai, a menina diz, faça isso porque não aguento mais essas brigas aqui em casa. E aí ela conta, eu tenho um vídeo dessa história. Ela conta no último minuto do segundo tempo da prorrogação. O Júnior foi convidado para participar de um grupo. E pasmem, irmãos, ela conta, na terceira semana, começou a surgir a diferença na vida da família. A escuridão se vai. Por quê? Meus queridos, não é por causa do material. É porque a palavra de Deus faz a obra. É isso. Mas por que a gente não fazia isso? Né? Um dia eu estava almoçando com um grupo de homens e um que estava sentado do meu lado disse, pastor, eu sou membro da igreja há 30 anos. E pela primeira vez eu estou fazendo alguma coisa, estou dirigindo um grupo do Cadome Guerreiro. Tem um guerreiro aqui da capital. Guerreiro, vocês sabem agora, é marca, né? A gente fala em guerreiro, é um homem que está fazendo o curso. Ele está acompanhando um homem na igreja dele. Esse irmão que ele está acompanhando tem mais de 70 anos. Toda a vida da igreja. Quando eles começaram, o Cada Homem Guerreiro, e alguém falou aqui, né, que ele é bíblico, acho que você mencionou, né, que ele é bíblico, e realmente é, porque quase todas as páginas têm algum versículo bíblico que você vai abrir a palavra, né, e vai estudar, vai comentar e tal. E esse irmão me relatou, ele disse, quando eu comecei a fazer o curso com esse irmão, ele não sabia achar os livros da Bíblia. Deus faz milagres, né? Até membro de igreja começa a achar os livros da Bíblia depois. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos tem dado uma ferramenta que pode mudar o nosso país. Hoje de manhã, lá na igreja em São Bernardo, mencionei isso também. Se as estatísticas estão certas, nós temos um crente para 2 não crentes no Brasil. Não é? São 30%, né, de evangélicos. Evangélicos, tá? Agora, se eu tiver como crente no meio de outros 2 que não são, será que não vai respingar nada para o lado? E aí eu aprendo uma coisa com Jesus, que é o nosso modelo de masculinidade, o nosso modelo de homem.
Hebreus vai nos dizer que Jesus passou as mesmas tentações que nós, mas ele venceu. O segredo é quem influencia quem. Quem influencia quem? Jesus andou com... Foi até acusado, né, de andar com maus elementos. Mas ele influenciou eles, ele não foi influenciado por eles. Então, se nós estamos aqui com um grupo de 60 e tantos homens, né? É possível que esses homens vão influenciar outros homens, não crentes, também. Eu participei de um culto parecido com esse, de formatura, e depois que todos já tinham recebido o certificado, chamaram o pastor titular para fazer o encerramento, e ele disse, antes de eu orar, eu preciso dizer uma coisa. Ele disse literalmente o seguinte, a minha oração foi, Deus me dê um homem, e a gente vai fazer muita coisa nessa igreja. E naquele dia, a igreja estava formando 60 guerreiros, também semelhante aqui, né? E ele olhou para trás, Deus, o que eu vou fazer com 60? Se eu pedir um? Olha o poder de transformação. Meus irmãos, eu tenho todo o meu script do meu sermão aqui, não estou usando nada disso, porque meu coração está alegre em poder compartilhar essas experiências de vidas transformadas por Jesus. Vidas que foram muitas vezes influenciadas por uma cultura que vem de gerações, sobre maridos que agem como seus pais agiram, porque os seus avós agiram daquela forma, e nunca, talvez, receberam uma confrontação bíblica capaz de quebrar essas tradições. Inclusive, né, um ditado popular que diz, pau que nasce torto, morre torto. Né? Só que aí nós temos que ir lá no departamento infantil corrigir uma música. Porque havia um homenzinho torto, né? Que quando a Bíblia encontrou, o que aconteceu? Tudo que era torto, Jesus endireitou. Percebe? Quando Jesus entra na vida dos homens, as famílias são transformadas. Filhos são restaurados ao relacionamento com o Pai. Pai tem seus relacionamentos restaurados com os filhos. Um dia um homem me mandou um WhatsApp, pastor, obrigado, porque hoje eu estou participando de um grupo do Cada Homem Guerreiro. Porque se eu não estivesse hoje estudando o livro 2, que é sobre casamento e criação de filhos, eu estava efetivando o meu divórcio. E Deus salvou aquele casamento. E assim eu poderia enumerar muitas outras histórias. Mas lembre de 2 Timóteo 2:2. Daquilo que você ouviu, transmite. Mas o que eu vou transmitir? O livro de Atos nos ensina que os fiéis estavam o quê? Firmes na doutrina dos apóstolos. Ou seja, o básico. O que eu posso ensinar para o outro? Eu sou pecador,
Deus me ama, Jesus é o Salvador, e se você crê nele, você também é salvo, e começa a fazer parte da família de Deus. E agora nós vamos caminhar juntos. Caminhar juntos no sentido de 1 Coríntios 11, versículo 1, e Filipenses, também Paulo repete essa afirmação, também em Efésios ele cita isso. Olha o que diz em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, meus irmãos. Querem saber se Adão era branco, moreno, amarelo? Dá para estudar esses negócios. Qual a importância do amilenismo, do pré-milenismo? São estudos importantes. Agora, esse versículo me incomoda. 1 Coríntios 11, 1. Porque, em outras palavras, Paulo está dizendo, se alguém te perguntar sobre sua fé, você responde para ele, cara, gruda aqui do meu lado, que você vai ver como é que é. Você tem coragem de fazer isso? Quer saber como é ser crente, como viver com Jesus? Olha para a minha vida. E aí muitos dizem, não olha para as pessoas, que só santo é Jesus e tal. E a Bíblia nos ensina, olha para mim. Só que nesse olhar para mim, nós estamos crescendo juntos. Eu sou vulnerável, eu tenho meus erros, eu tenho meus pecados, eu tenho minhas provações, minhas tentações. Mas Jesus está comigo, então eu estou aprendendo a ter o caráter de Jesus. Quer aprender comigo? E o Cada Homem Guerreiro tem um processo que é tão simples que não tem professor que dá aula. Temos facilitadores. Temos gente que nos conduz durante as lições. No primeiro livro, o líder conduz, e no segundo, terceiro e quarto livro, a gente faz a escala entre os participantes para que eles possam aprender para depois multiplicar também. Então, ande comigo. Como eu estou andando com Jesus, como eu estou procurando ter o caráter de Jesus, eu convido outros para andarem comigo. Como isso funciona na prática? Não tenta ganhar todo mundo de uma vez. Converse com seu vizinho. Você sabe o nome dele? Quantos filhos ele tem? Se ele tem alguma necessidade? Faça amizades. Converse com as pessoas. E não precisa já, na primeira vez, expor de Gênesis a Apocalipse o Evangelho. Mas ganhe o coração. Convide para um cafezinho. Eu ia dizer convide para um chimarrão, né? Mas convide para um cafezinho. E vai criando confiança. E aí ele vai falar. E aí você vai poder dizer, eu tive um problema parecido. E aí nós fomos para a Bíblia, nós oramos. É? Como é isso? E aí a porta se abre. O livro 2 é muito bacana nesse sentido. Né? Tem a técnica aí da gente desenhar no... Não tem, né? O desenho da ponte, lembra como é que é? Quem já usou o desenho da ponte dos guerreiros aí? Se alguém quer saber, pergunte para eles que eles ensinam. Tá? Porque esse é o princípio, né? O que você ouviu ensina a outros.
é um esquema tão simples de pôr o Evangelho, expor o Evangelho, começando com seus filhos, né, que você pode usar em qualquer lugar. Até na hora do almoço lá na empresa, você pega um guardanapo e desenha para o seu colega a ponte de como ter a salvação. A prática vai nos tornando amadurecidos, mais idênticos com Jesus. E esse é o objetivo do cada homem guerreiro. Por isso, quando os irmãos falam aqui que a vara é alta, realmente é. E eu gosto de olhar aquele esporte olímpico, que é o salto de vara. Se eu tentasse pular agora, não sei se eu passo por cima de um banco desse, né? Mas eles treinam. E foi agora, algumas semanas atrás, que alguém quebrou o recorde, né? Foi para 6,70 metros, acho, alguma coisa assim. Sem derrubar aquela vara, né? Passar por cima. Meus irmãos, nosso alvo é sermos como Jesus. E isso é ter realmente um objetivo muito alto. E não vamos desistir disso, porque para um atleta alcançar esse nível, ele se dedica diariamente. E quando os homens se dedicam à oração, à meditação na palavra e à memorização de versículos, eles vão elevando cada vez mais esse padrão. E sabe quem é abençoado? A esposa, os filhos, a igreja, os colegas de trabalho, seus vizinhos, todo o país. Nós estamos aqui para fazer essa diferença. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse tempo. Quando nosso objetivo é celebrar ao Senhor. Celebrar a Jesus. Aquele que deu a sua vida por nós. E quer que a gente saia, literalmente, do sofá. E atue, se dedique, se esforce. Obrigado, Senhor, por esse grupo de homens que esteve aqui à frente recebendo esse certificado, porque testemunharam que venceram uma etapa. E agora temos testemunhos, Senhor, de que realmente suas vidas foram transformadas. E que isso não pare por aqui, Senhor. Obrigado porque cada um deles pode e sabe como multiplicar. Coloca esse desejo no coração, encaminhe outros homens a eles, Senhor, e que eles possam orar por homens também. Amém. Muito obrigado, Pai, pela vida dessa igreja, pela sua liderança e pelo movimento entre os homens aqui, que querem amar ao Senhor, cuidar de suas famílias e impactar por onde quer que passarem. Nós os abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.